Essa semana eu fui no oculista e eu tinha feito o teste há uns 7 anos atrás, e tinha dado 1 grau de estigmatismo. E eu não me acostumei com o óculos, fiquei bastante tempo sem usar. Eu deixava ele no carro, mas nunca colocava, às vezes colocava para pregar. E a Laura sentou em cima dele, quebrou, alguns domingos atrás. Então fui fazer o exame essa semana, e para minha surpresa eu não tinha mais 1 grau de estigmatismo, eu tinha 3,5. Eu não sei o que aconteceu nesses anos, piorou muito. Mas é incrível, você bota o óculos e as coisas realmente ficam mais claras. Mas a diferença de grau é tão grande que eu estou com tontura, estou com vertigem. Há um desconforto muito grande o tempo todo. Desde ontem, quando eu coloquei, eu não consigo me mexer direito, eu estou meio tonto. E a tentação é muito grande de você abandonar o óculos e voltar a enxergar errado, porque mesmo que esteja turvo, pelo menos não me gera um desconforto tão grande assim. Já me acostumei a ver as coisas errado. E eu estou dizendo isso porque nessa série de mensagens que Deus colocou no meu coração para trazer, ela é muito mais do que uma instrução ou uma reflexão a respeito de uma ideia, de uma doutrina, ou de uma passagem qualquer da Bíblia. Ela é praticamente uma troca de visão. É uma troca da cosmovisão que você tem. Uma cosmovisão da religião, voltada para o homem, voltada para aquilo que ele fez, voltada para aquilo que ele deve fazer, para algo muito mais límpido, muito mais claro, muito mais preciso, que é o relato a respeito daquilo que Deus é, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus prometeu fazer. Obviamente, quando eu proponho algo desse tipo, num primeiro momento para você que talvez seja anos acostumado com a visão antiga, gera um certo desconforto, mal-estar, vertigem, tontura. Mas eu creio que se você perseverar, demora um tempo para se adaptar, mas você vai começar a enxergar as coisas de maneira muito mais clara, muito mais límpida, a respeito do coração de Jesus Cristo por mim e por você. Amém, irmãos? Há um tempo atrás, quando eu fiz o outro óculos, eu comecei a trabalhar de Uber. E eu precisava fazer para tirar o EAR, tirar a carteira, viram que eu precisava de óculos e tal. E uma das coisas que você aprende quando você trabalha no Uber, é que você passa a dar valor a cada centavo que você ganha. Talvez a de Carlos que trabalha também ganhando por cada peça que costura. Então você pega uma pessoa lá no Cincão, vai conversando com ela, parando em cada sinaleiro, trocando marcha, pisando, voltando, se arriscando, para chegar lá no Catuaí e ganhar R$8. Aí no Catuaí você pega uma outra pessoa que está com a intenção de ir lá na Zona Sul. Você enfrenta a estrada e a pessoa às vezes é inconveniente, é chata, é mal educada, te trata mal e você tem que aguentar aquela má educação e vai andando e ganha R$7, 15. Então lá no Zona Sul você pega mais uma viagem para voltar para o 5 Conjunto. A pessoa está bêbada, cuspindo bafo de cerveja na tua nuca, falando um monte de asneira, te ofendendo, para depois de 15, 20 minutos de estrada você ganhar R$10. E assim você ganhou R$25 numa hora de trabalho. Você faz isso 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E eu lembro desse sentimento que eu demorava às vezes 4 horas para ganhar R$100.
E aí era aniversário da Nelise ou da Laura, e a gente prometia de levar elas no McDonald's. Aí você senta no McDonald's e cada um pede um combo do Big Mac. 25, 25, 25, 25. E quando você trabalha por hora, você vai vendo a conta e calcula: meu Deus, eu demorei 4 horas aguentando o que eu aguentei. E em 7 minutos, elas comeram tudo, já estão brincando no parquinho. E você pensa: Jesus, para mim recuperar esse dinheiro, agora são 9, eu vou ter que entrar de novo no carro e ficar fazendo isso até 1h da manhã, para estar na estaca zero. Eu estou dizendo isso porque a gente só consegue valorizar as coisas quando a gente entende o preço que foi pago para conquistar isso. E eu estou tentando falar do amor de Deus aqui na igreja. E você só vai conseguir valorizar de fato o amor de Deus e enxergar nitidamente o que Ele sente por você, o que Ele escolheu, se você entender o que Ele escolheu pagar para aquilo que talvez nessa noite você esteja a desprezar e a tratar como comum. A minha oração é que o Senhor faça uma cirurgia nos seus olhos, troque a sua lente, abra os seus olhos e o teu entendimento para você entender o que Cristo fez por você e sobre qual motivação Ele se moveu para transformar a minha e a tua vida. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40, diz assim: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, e isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Palavra de Deus. Aqui nós vemos um encontro de alguém sublime com alguém extremamente necessitado, miserável. Esse homem leproso simboliza cada um de nós, com nossas misérias, com nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas frustrações, com os nossos pecados. A lepra sempre foi na Bíblia símbolo de condenação. Quando Deus julgou Abraão e Miriam, Ele deu lepra. Deus julgou o rei com uma lepra. E ele sempre teve esse simbolismo pesado por trás dela. Levíticos capítulo 13 havia uma instrução muito clara, que se por um acaso um homem se encontrasse com lepra e quisesse chegar perto de alguém, ele deveria chegar com a mão na boca, gritando à distância: imundo, imundo, e viverá só, para sempre, fora do arraial. Essa é a condição de um leproso, considerado imundo, considerado impuro, considerado pela lei, por questões higiênicas, por questões de saúde, maldito, impróprio para conviver
com os demais. E aqui aparece novamente esse homem leproso. A lepra é um nome que a Bíblia dá para mais de 72 doenças de pele, que uma delas é a hanseníase, como a gente conhece hoje. E como eu disse, ela carrega em si um significado poderoso e triste a respeito da condição humana, a respeito do pecado, a respeito da nossa miséria, porque como disse certa vez um pastor, de todas as misérias humanas, o pecado é a maior. De todas as misérias humanas, nada é tão miserável do que a condição de estar em pecado. E a lepra não é uma doença que fica na epiderme. A lepra assim como o pecado, ela atinge num nível bem profundo, no nível bem no interior do seu coração. Não é algo que você deixa de fazer ou ser por fora. Assim como o pecado, a lepra invade o nosso interior e nos detona por dentro. O pecado atinge toda a essência do nosso ser, nos corrompe de maneira tão profunda, que nos deixa totalmente impossibilitados de se livrar dela com um mero ritual religioso, um banho de batismo, uma ceia ou algo assim. A lepra, como o pecado, isola e aflige física e moralmente. Uma pessoa com lepra, como eu disse, precisava se isolar. A sua carne começava a ser comida e ela não poderia mais conviver com ninguém. O pecado é assim. O pecado aflige o nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. E o pecado nos isola. Como disse Martinho Lutero, o pecado nos torna encurvados para nós mesmos, a ponto de se isolar dos outros, até o ápice que é se isolar de Deus. O pecado nos torna tão egoístas e tão centrados em nós mesmos, que de repente nada mais importa, a não ser o que eu quero, na hora que eu quero, independente do que você quer. Isso é o pecado. Quantos não ficaram escandalizados com o médico que recentemente tinha o papel de dopar as mulheres ali, né? Anestesiar as mulheres e, motivado por um instinto egoísta do próprio desejo, aproveitava que elas estavam dopadas para abusar sexualmente delas na frente de todos. Porque não importa o que essa mulher quer, importa o que eu quero. O pecado isola. E a lepra, assim como o pecado, insensibiliza. Ela vai profundo e até nas terminações nervosas, e de repente a pessoa não tem mais sensibilidade. Ela não sente nem dor. Ela não sente nada. Ela bate e não sente. E o pecado é assim. Torna a gente tão insensível a qualquer coisa alheia a nós, que um homem, como eu disse, é capaz de fazer isso que eu falei. Não brinque com o pecado. Hoje você está insensível assistindo a filha de alguém se prostituir na internet. Você não tem nenhuma sensibilidade. E o pecado te insensibiliza de tal forma que de repente a nudez daquela mulher não te atrai mais. Então você vai procurar algo um pouco mais profundo para ver se você sente de novo. Então você vai procurar uma mulher traindo o marido.
para sentir alguma coisa, alguma sensação, mesmo que não te importe quem é essa mulher e quem é esse marido, você quer sentir prazer. Então, de repente, essa sensação não te satisfaz mais e você vai ficando ainda mais insensível a ponto de procurar uma mulher se relacionando com um cavalo. E eu não estou falando besteira aqui. Há uns anos atrás eu fiquei espantado sobre qual era o filme mais caro na Deep Web de pornografia. E sabe qual é? Alguns homens russos sequestraram uma menina com síndrome de Down, amarraram ela numa cadeira, arrancaram os seus braços, arrancaram as suas pernas, e aí estupravam um seguido do outro. Esse vídeo você não vê de graça, você tem que pagar uma fortuna para comprar, e tem gente que compra, porque essa pessoa não tem mais sensibilidade. Pois assim como a lepra, o pecado degenera, desconfigura toda a natureza humana. Um leproso, ele vai perdendo a ponta dos dedos, e como ele não sente mais nada, ele vai perdendo a ponta do nariz, ele vai perdendo as orelhas, ele vai perdendo a ponta dos pés, ele bate e não sente, ele se queima e não sente. A dor é bom. A dor em certo nível é bom, porque ela nos mostra qual a intensidade que você aperta as coisas ou não, pisa ou não. Mas sem dor, sem sensibilidade, você vai se destruindo e se degenerando e vai perdendo aquela imagem para o qual você foi projetada. E o pecado faz a mesma coisa. O pecado degenera você, que foi criada a imagem e semelhança de Deus, cujo qual a imagem exata desse Deus é Jesus Cristo. Mas você vai se sentindo e se tornando tão insensível e tão degenerado, que de repente está completamente desfigurado. E a lepra, assim como o pecado, é contagiosa. Nós vivemos numa sociedade que vai nos contagiando nessa insensibilidade. Alguém morre, o filho de alguém morre, a gente nem sente. Essa é a realidade. A gente não sente mais nada. E vai se adaptando a essa condição monstruosa, aprendendo com os outros e se sentindo em casa, porque eu não estou sozinho nisso. Não sou só eu, todo mundo é assim. Meu pai é assim, minha mãe é assim, eu aprendi assim, eu sou assim. Não ser isso é até estranho. E por isso a lepra, assim como o pecado, nos torna impuros, indignos de acessar a presença de Deus. Não que o sol parou de raiar, mas é que as nuvens são tão densas de trevas que simplesmente eu não consigo acessar a iluminação do sol. As nuvens do meu pecado tomou tanta densidade que eu não enxergo mais a iluminação da glória de Deus. Mesmo sabendo que não importa o tamanho da densidade da nuvem, jamais ela será capaz de ameaçar a existência do sol. Eu não contemplo, pois não é Deus que mudou, são os nossos pecados que nos afastam e nos impedem de enxergar a grandeza de Deus. E por fim, a lepra, assim como o pecado, mata. É o último estágio da lepra, a morte. Depois de tanta degeneração, a morte. Assim é o pecado. Vocês são de uma cidade agrícola. O Léo vai pregar as melhores sementes de milho, procurar uma terra boa, plantar milho. Alguma vez na história da humanidade alguém plantou milho e colheu abacaxi? Existe alguma chance de você plantar milho e colher abacate? Assim também, quando a semente do pecado é semeada,
na nossa natureza terrena, a única colheita é a morte. O salário do pecado é a morte. A lepra, como pecado, mata. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você diminuir o peso do pecado, você diminui o peso do amor de Deus por você. Se você diminuir a repulsa que Ele tem pelo pecado, você diminui a superação que Ele teve em si, para te amar, te perdoar e te restaurar. E nessa passagem eu aprendo 3 coisas que, se você passar correndo, talvez não perceba. A primeira é uma coisa que eu estou tentando ensinar aqui há alguns anos e falei semana passada. Eu gostaria de chamar isso de ordem dos fatores. Na matemática diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. 20 vezes 10 é 200, 10 vezes 20 é 200. Mas na vida espiritual, a ordem dos fatores altera sim o resultado. E que fatores eu estou falando? Porque você foi ensinado que, por ser um pecador, um leproso como esse homem e como eu relatei aqui, se por um acaso quiser receber um toque, um favor de Deus, você precisa abandonar o seu pecado. Eu não estou bem para ir na igreja hoje, então eu não vou para a igreja. Não, eu não estou bem na igreja hoje, por isso vou na igreja. Hoje eu pequei, então não vou adorar a Deus. Não, você pecou porque não adorou a Deus. Eu estou fraco, não vou tomar ceia. Não, você está fraco porque não tomou. Você não tem que fazer para ser. Você faz porque foi. Deus não te ama porque você faz o que é certo. Você faz o que é certo porque Deus te amou. Estão conseguindo entender? Você não obedece para ser filho de Deus. Você obedece porque é e foi feito filho de Deus. Eu estou dizendo isso porque, pela lei, Jesus não podia tocar nesse homem, porque ele era impuro. Mas se você reparar o texto, ele diz: Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: eu quero. Declarou: seja curado, e então ficou limpo. Jesus não esperou o homem ficar limpo para tocar nele. Esse homem ficou limpo porque foi tocado por Jesus. Jesus não vai esperar você ter fé para te abençoar. Você vai ser abençoado e isso vai te gerar fé. Jesus não vai esperar você ser alguma coisa para te reconhecer. Ele te reconhece e por isso depois você se torna. Eu estou falando a 2 por hora, para que vocês entendam de uma vez por todas. Foram ensinados a buscar 7 semanas para receber. Não, meu irmão. Eu recebi, por isso passarei a eternidade agradecendo. Eu não faço para receber, eu faço porque já recebi. Ele me declara justo diante dele, e por isso eu vou andar em justiça. Eu não tenho que andar em justiça para ser declarado justo. Eu tenho que crer na sua justificação para ser considerado justo. Parece uma coisa banal, mas faz toda a diferença. Porque imagina você chegar e Jesus falar assim: impuro, impuro, fique
fique curado e depois venha que eu toque em você. Eu fui num atendimento aqui no médico uma vez, que graças a Deus eu trabalhei para arrancar ele daqui, um doido que tinha aqui nessa cidade, que o cara foi com a mão cortada, e ele falou: não vou suturar você, vai para casa tomar banho e depois volte. Você está sujo de sangue. Esse médico é o rei da religião. Eu tenho que ficar bom para vir no médico? Eu vou vir no médico para ficar bom? Eu tenho que ser santo para encontrar a Deus? Não, eu vou se tornar santo porque fui encontrado por Ele. Essa é uma das grandes distinções do Evangelho para todas as religiões do mundo. Todas! Inclusive isso que virou cristianismo em alguns lugares. Em todas as religiões do mundo há uma certa justiça recíproca, uma espécie de karma espiritual, cujo fato que Deus é alguém que simplesmente reage ao que você faz. Se você fizer coisa boa, bate nesse espelho imóvel e volta a benção. Se você faz coisa ruim, bate nesse espelho imóvel e você é castigado. É assim no islamismo, é assim no budismo, é assim no catolicismo, é assim nesse evangelismo ridículo que tem por aí. Se eu fizer, Deus me abençoa. Então Deus é uma parede, é um espelho inútil, que só fica lá refletindo o que eu decido, o que eu faço, o que eu oro, o que eu contribuo. Não, o ator dessa história não é você. O ator dessa história é Jesus. É Ele que decide criar o mundo, é Ele que decide salvar o mundo, é Ele que decide amar, é Ele que decide morrer. E nós que respondemos a Ele, não é o contrário. Isso está na Bíblia inteira, isso está lá desde o Velho Testamento, e no Velho Testamento é chamado de misericórdia. Ou seja, você não recebe aquilo que merecia, e no Novo se transforma em graça. Além de não receber o que eu merecia, eu recebo. Deixar de receber o que eu merecia, eu recebo o que eu não mereço. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Tem 3 versículos aqui que você devia decorar e nunca mais esquecer em toda a sua vida. O versículo 6, o versículo 9, 8 e o versículo 10. Pois ele diz assim: quando estávamos completamente desesperados, em algumas versões diz fracos, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Quando Cristo morreu por você? Quando você estava confiante? Quando você estava acreditando? Quando você estava no gás? Não, quando você estava fraco. Versículo 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós. Quando? Quando éramos santos? Quando éramos obedientes? Quando éramos seus filhos mais excelentes? Não, Ele prova o seu amor quando nós éramos pecadores. A prova que Deus ama você é que Ele te amou quando você era um lixo, que Ele te tocou quando você era um leproso, que Ele te buscou quando você não queria saber de nada. Versículo 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Quando que o nosso relacionamento foi restaurado? Quando eu me tornei amigo de Deus, um adorador por excelência. Olha a besteira, olha o nível de besteira. Desculpa que vocês gostam disso, desculpa, eu acho uma idiotice. Porque quando eu ainda era pecador, inimigo, Deus restaurou o seu relacionamento comigo.
E por que você está falando isso, pastor? Porque o texto continua. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados. Se quando eu era fraco, se quando eu era pecador, se quando eu era inimigo, Ele me amou, quanto mais agora. Quanto mais agora que estou aqui na presença de Deus, adorando a Deus, buscando a face de Deus. Você precisa entender isso para tirar esse peso da tua cabeça. Porque Deus te escolheu quando você era um lixo. Quanto mais agora. Quanto mais agora. Certamente podemos nos alegrar. A ordem dos fatores faz toda a diferença, meu amigo. Porque você foi ensinado que quando Deus vê um leproso, quando Deus vê um pecador, o que ele sente é repulsa, é ânsia de vômito. Ai meu Deus, Ed Carlos pecou. Ai. Não. Deus não muda de Carlos, é você que corre. Deus não correu de Adão, Adão correu de Deus. Adão, cadê você? Adão pecou e Deus corre até Adão. Onde você está? O que você fez? Volta aqui, Adão. É Adão que foge, não é Deus. Estava falando com o Henrique, Deus é tipo os glóbulos brancos, aquela célula do teu sangue que fica caçando intruso. Ele vai procurando entre os glóbulos vermelhos, e você vai vendo no microscópio a cena, e de repente ele acha uma bactéria e ataca, e absorve, e destrói. Quando Deus vê um pecador, Ele não foge do pecador, Ele avança para eliminar não o pecador, mas a enfermidade que está te afligindo. E como um glóbulo branco, Ele absorve. Ele absorve. E é por isso que, se você passar despercebido, não entenda o que aconteceu aqui em Marcos capítulo 1. Pois Jesus tomou uma cara decisão. Jesus tomou uma decisão que lhe custou caro. Levítico diz: quem tocar no leproso se torna o quê? Imundo, maldito. Jesus poderia ter falado: seja curado. Ele é limpo e Jesus o toca. Mas não é estranho reparar que ele tocou e depois disse? Antes dele ser curado, Deus tocou. Jesus é chamado como um filho de Davi. Certa vez, no final do livro de 2 Samuel, capítulo 24, Davi, representando o povo, peca, vem uma maldição sobre o povo. E Deus fala para que essa maldição seja quebrada, Davi precisa oferecer um sacrifício. E ele vai comprar um terreno, chega para um homem e fala: eu preciso fazer esse sacrifício, eu vou fazer um altar aqui, vou comprar esses bois e vou fazer o sacrifício. O cara, constrangido pelo rei Davi, fala: não, pega para você, o que você precisa? O terreno é teu, o sacrifício é teu. Então Davi fala uma frase: não oferecerei um sacrifício que não me custe nada. Você sabe qual que é o problema de ler a Bíblia desatentamente? É que dá a impressão que para Jesus não custou nada tocar. Ele tocou porque a lei fala que era para ele ser contagiado.
Ele tocou no leproso, mas ele não ficou leproso. O leproso que ficou curado. Então para Jesus não custou nada tocar no leproso. Eu toquei. Não é assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Custou tudo para Jesus. Tocar no leproso significava absorver toda a maldição do leproso. Quando o leproso pergunta: se quiseres, pode me curar. Jesus, num microsegundo, está decidindo se vai absorver aquela desgraça sobre si, ou se vai deixar passar. E o que ele faz, baseado na sua onisciência, é deliberadamente abraçar a lepra do leproso como um glóbulo branco para dentro de si. Isaías 53, versículo 5 fala assim: que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não saiu de graça, é de graça para você. Mas ele não tocou só no leproso. Ele tocou no leproso, ele tocou no Ed Carlos, ele tocou na Renata, ele tocou no Mateus. E quando ele decidiu tocar em mim, ele decidiu absorver toda a desgraça, toda a enfermidade, toda a dor que era para vir sobre mim e sobre você naquela cruz. Então é por isso que Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Como? Ignorando a lei? Considerando besteira? Besteira, está tocado aqui. Quem tocar é maldito? Eu estou falando, não é nada não. Tocou, não. Tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Custou, cara. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então ele não ignorou a lei, ele absorveu sobre ele. Por isso 1 Pedro 2,24 diz: ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, pois por suas feridas fomos curados. Por suas feridas. Quando decidiu tocar, ele estava deliberadamente movido pelo amor, escolhendo absorver a conta que era para ser tua. E todo castigo, toda maldição, toda tortura, todo abandono do Pai, todo o inferno que ele viveu naquela cruz, que pela primeira vez em toda a humanidade ele se viu apartado do Pai no seu corpo aqui, porque ele falou: meu Deus, vai custar caro essa conta. Se eu tocar vai custar caro. Mas ele tocou. Ele tocou. Ele pagou. Será que ele se importa? Eu contei a história do Uber, uma conta de R$100. Imagina pagar uma cirurgia de 10 mil. E o pai pensa: 10 mil reais, quantas mil caronas eu vou ter que dar? Quantas horas eu vou ficar dirigindo? E ele fala: passa o cartão. O que move é amor. Então, se você passa correndo nesse texto, você não enxerga que quando o leproso pergunta: se quiseres, pode
me tornar limpo. Jesus não estava simplesmente fazendo algo que não lhe custou nada. Ele estava deliberadamente escolhendo absorver toda a maldição no lugar daquele homem. Agora, o mais incrível, Ele fez isso por aquele homem. Ele fez aquilo por mim. Ele fez isso por você. Ele fez isso por uma multidão incontável. Por isso, por fim, nós vemos a expressão do seu coração. O homem pergunta para ele: se quiseres, podes me curar. A expressão significa o desejo mais profundo do seu coração. Olha, Jesus, eu sou um leproso. Eu não tenho nada para te oferecer. Só de você me ouvir, eu já estou grato. Só de você já não me escorraçar, eu já estou grato. Mas se por um acaso o desejo mais profundo do seu coração for me curar, eu creio que eu posso sair daqui curado. Então, depois de anos, talvez décadas, sem ser tocado por ninguém, esse homem sente um toque. Mesmo que a insensibilidade da sua lepra não lhe permita perceber no tato, o visual percebe alguém que escolheu tocá-lo. Tocá-lo enquanto ele ainda está podre. E quando ele recebe aquele toque, sabe Deus onde? Ele olha de novo para os olhos de Cristo e ouve Ele dizendo: do mais profundo do meu coração, como diz o texto, com toda compaixão, o que eu mais quero, a ponto de pagar o preço que for, para que isso aconteça, é que você seja curado. E imediatamente aquele homem foi curado. Da mesma forma, Deus te fala nessa noite: do mais profundo do meu coração, eu quero. Mesmo que para isso eu tenha que me tornar maldito e enfrentar todo o horror da cruz e da ira de Deus no teu lugar, eu quero. Do mais profundo do meu ser, eu quero que você seja liberto e curado deste mal, desta dor, deste medo, dessa angústia, desta aflição, desse tormento. Eu quero. Eu não estou falando da boca para fora. Eu sei exatamente o preço que esse pecado tem. Eu sei exatamente o custo dessa desgraça. Mas muito mais do que o medo e o terror que me faz angustiar em lágrimas de sangue, de pavor pelo cálice da ira de Deus, é o meu desejo profundo de que você seja curado. Eu quero. Então, o que nos resta fazer diante desse Deus? O que nos resta fazer diante de tamanho amor? O homem apareceu, podre e rendido, só perguntando. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou por causa dos meus pecados. Eu não consigo ser melhor.
Eu não consigo me livrar dessa praga. Eu estou apodrecendo. Eu estou morrendo. Mas se o teu desejo profundo é me curar, então eu sei que eu sairei daqui curado. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre os seus ombros o meu jugo e o meu fardo, pois eu sou manso. Ao invés de exercer a justiça, eu escolho absorver a justiça e te oferecer misericórdia. Eu sou humilde. Eu vim lá do alto e do sublime trono. Eu sou santo, excelso, acima de tudo e acima de todos. Mas eu sou humilde. Eu sou acessível. Eu sou acessível a você. Basta clamar. Eu sou humilde de coração. E na minha humildade, eu escolho me humilhar por você. Eu escolho sofrer por você. A humilhação não vai acabar. Vai acabar para você, mas eu vou absorvê-la. A conta tem que ser paga. Pois se a conta não é paga, é injustiça. E eu não sou injusto, eu sou justo. Mas eu pago. Eu pago porque você é meu filho. Eu pago porque eu mostrei que eu te amava quando você era meu inimigo. Quando você estava fraco. Quanto mais agora. Quanto mais agora que você tem caminhado comigo nesses anos todos. Você tropeçou de novo. Você fraquejou de novo. Você voltou a olhar para os homens. Você se encurvou para si. Mas se você olhar para mim, no teu rosto não haverá mais decepção. Se você olhar para mim, você será curado. E o que nos resta então, irmãos, nessa noite? Coloque-se de pé. O que nos resta nessa noite é vir até Ele. Por mais santo e sublime que Ele é humilde e acessível. Por mais santo e justo que seja o seu coração, Ele é manso e prefere exercer a graça e a misericórdia. Saiba de uma coisa, irmãos. Por mais triste que ele tenha ficado com o seu pecado, maior será a sua alegria com o seu arrependimento e com a sua rendição. Nessa noite Deus não está angustiado porque você falhou.
Nessa noite o seu coração está ansioso pela oportunidade de te restaurar. Com a alegria que lhe está proposta. Essa é uma das coisas que mais me espanta no livro de Hebreus, quando ele fala que ele aceitou morrer na cruz pela alegria que lhe estava proposta. A alegria de te resgatar. Eu me rendo. Pois há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Eu concluí oficialmente essa série, apesar que essa perspectiva nunca vou concluir. Vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero mostrar para você o que brotou do coração de Cristo quando ele estava encurralado pela maior dor e humilhação. Quais foram as palavras que saíram da sua boca? Qual é a expressão do mais profundo do seu coração por você? E nós vamos celebrar a ceia. Não perca. Não perca. Não importa as nuvens densas que estiverem sobre você, elas jamais serão capazes de ameaçar a existência do brilho da glória de Deus. Se estiver enfermo, vem comer do pão e beber do cálice. Se estiver feliz, venha celebrar o pão e celebrar o cálice, mas não perca. E eu quero acabar assim nessa noite, diferente, declarando que o amor de Deus o Pai invada o teu coração, meu querido. Que a graça de Cristo Jesus seja revelada no íntimo do seu espírito, e que você desfrute imerecidamente, mas graciosamente, da comunhão com o Espírito Santo, tendo Cristo como nosso sumo sacerdote, que em tudo foi pecado, mas em nada pecou. Tenhamos confiança e ousadia para entrar no Santo dos Santos e alcançar graça e misericórdia durante toda essa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até no domingo que vem. Fique na paz e até mais.